No vídeo de hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego, esse tema que muitas pessoas precisam, principalmente quando elas vão para uma entrevista de emprego e tem ali nos próximos dias que se preparar para perguntas cabeludas mesmo que tem na entrevista. Nesse vídeo eu vou falar para você como você deve se preparar para perguntas difíceis que sim, vai acontecer na sua entrevista, tá? E você não adianta chegar lá de paraquedas sem saber o que falar, porque acaba que você não conquista aquela grande oportunidade que talvez estivesse na tua mão. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Roda a vinheta, Lucas, pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Curso. No vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre perguntas na entrevista de emprego. Mais especificamente, eu vou explicar para você como você deve se preparar para perguntas difíceis que podem acontecer na entrevista de emprego. Só que antes de eu entrar no conteúdo raiz do vídeo, eu quero dar um recado muito especial. Se você está buscando oportunidades de emprego ou se você quer ir para um emprego melhor, o que você deve ter como prioridade? É que sua qualificação é que vai abrir as portas para você, colocar você naquele emprego que você tanto sonhou. E para isso, nós de Papo Cursos criamos o nosso site de cursos gratuitos para atender pessoas no Brasil inteiro. Está sendo um sucesso. Se você acessar o site, você vai ver a qualidade dos nossos treinamentos e o quão bom é para que você possa se qualificar da sua casa. Aulas que parecem mais aulas presenciais, com professores gente boas, legais, divertidos, que vai fazer com que a aula passe rapidamente sem nem que você perceba. Você vai ver que você vai poder também acompanhar as aulas com a apostila, com material para você poder acompanhar ali, né? Aquilo que o professor está falando em sala de aula, né? E aí você vai poder acompanhar com a tua apostila. No final você vai fazer uma prova para testar o teu conhecimento. Não adianta nada tu ter um curso no teu currículo, mas tu não saber de nada. Vai fazer a prova. Se tu passar na prova nota 7 ou mais, tu pode comprar o teu certificado. É assim que nossa empresa trabalha. O preço do certificado atualmente é um preço muito acessível, apenas R$ 39,90, mas eu vou te dar um cupom de desconto agora para você adquirir o teu primeiro certificado, caso você queira. É um presente para você que é uma pessoa linda, maravilhosa, espetacular e fica aqui assistindo o vídeo do canal, né? Então, cupom primeira vez na tela, anota esse cupom e na hora de comprar o certificado você usa ele, beleza? Recado dado, agora vamos lá. Vamos falar sobre perguntas difíceis na entrevista de emprego, como se preparar para a entrevista de emprego. Então, a primeira coisa que eu quero te dar um recado aqui, é importante, que você assista, se você tem entrevista de emprego nos próximos dias, assista esse vídeo aqui, ó. 17 perguntas e respostas à entrevista de emprego. Esse vídeo é o vídeo mais visualizado aqui no nosso canal. Não é à toa que você vai encontrar milhares de depoimentos lá de pessoas que foram para a entrevista e passaram graças às dicas deste vídeo. Então, você tem que assistir ele porque lá eu mostro as 17 perguntas e respostas mais comuns, como o cara vai perguntar e como você deve responder. É muito importante. Dentro disso, já entra a primeira dica aqui para se preparar para perguntas difíceis. Treine antes. Você tem que treinar antes. Antes de você ir para a entrevista, você vai assistir esse vídeo, você vai treinar as suas principais perguntas e respostas, como você deve responder, porque se você treina em casa, fica mais fácil na hora de responder quando o entrevistador te perguntar lá na empresa. Como se preparar para perguntas difíceis na entrevista de emprego? Dica número 2. Esteja preparado para perguntas e situações passadas. Geralmente, na entrevista de emprego pode acontecer perguntas do tipo: meu querido, me dá um exemplo de algo que você passou, de uma situação que você passou, onde você precisou ser persistente. Então você pode lembrar de situações passadas suas, onde você aprendeu algumas coisas, situações mais difíceis que você já passou, situações mais felizes que você já passou, situações onde você teve que desenvolver alguma habilidade nova para poder superar, desafios que você teve, cicatrizes que você tem, não cicatrizes no corpo, mas cicatrizes que você, por exemplo, você teve um problema e recuperou, aquilo é como se fosse uma cicatriz, você superou aquilo. Então, coisas que você superou que possivelmente demonstram tua força de vontade, tua determinação, tua garra, entendeu? Que você não é uma pessoa frágil, sabe? Então você mostra momentos difíceis ali, se caso surgir na entrevista, que muitos entrevistadores eles perguntam para entender até se você é uma pessoa que tem controle emocional ou não, entendeu? Então é importante que você vá preparado para esse tipo de perguntas também. Como se preparar para perguntas difíceis na entrevista de emprego? Esteja pronto para perguntas de fraqueza. Exemplo, fala 2 pontos fracos seus. E aí você vai ter que responder essa pergunta, né? E nada que você não possa tirar de letra nela.
dela. Eu já ensino sempre uma técnica seguinte: você vai falar de alguma fraqueza sua, beleza, fale a fraqueza, mas que você já está trabalhando nessa fraqueza para que você possa melhorar e já não considera tanto aquilo como uma fraqueza, mas como ele perguntou, era algo que te afetava muito, entende? Então você não vai dizer que não tem um problema, você tem um problema, porém você já está trabalhando naquilo, entendeu? Essa é a pegada. Como se preparar para as perguntas difíceis na entrevista de emprego? Dica número 4: esteja preparado para perguntas relacionadas a conflitos com a equipe. Possivelmente o cara pode lá te perguntar como você reage a trabalho em equipe, a conflitos com um colega, como você reage, por exemplo, se algum colega de trabalho te enche o saco, tira onda contigo, né? Ou tá com conflito com você, como que você reage? Então você tem que também às vezes buscar situações como você reagia no antigo trabalho e você vai poder falar para essa pessoa como você reagiria. Então esteja preparado para esse tipo de pergunta, porque às vezes ele quer ver se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa que trabalha bem em equipe. Então situações onde mostra que você tem essas habilidades fazem muito sentido nessa pergunta. Como se preparar para perguntas difíceis na entrevista de emprego? Dica número 5 para você: demonstre interesse na empresa. Perguntas do tipo: por que você quer trabalhar aqui? Se você se interessou pela vaga, isso pode surgir e aí você tem que estar preparado para responder essas perguntas também. Demonstre sempre o porquê você quer trabalhar naquela empresa como algo positivo que aquela empresa tem e não simplesmente só porque você tem que pagar suas contas, né? Demonstrar qual o interesse, né? Por exemplo, se eu te perguntasse assim, vamos supor que eu mais novo, solteiro, né? E aí eu conhecia uma menina na balada e perguntasse para ela: por que você se interessou por mim? Eu espero dessa pergunta que a pessoa me fale pontos positivos meus e me elogie de alguma forma. Os pontos positivos que fez ela se interessar por mim. Da mesma forma é a empresa quando pergunta, né? Por que você se interessou pela vaga? A empresa espera que você dê pontos positivos, os pontos positivos que aquela empresa tem e elogie aquela parte e por isso você quer trabalhar ali. E não somente, não, porque eu tô precisando de dinheiro, entendeu? Então isso não faz sentido, tá? Mesmo que seja a tua verdade, mas o interessante é que você busque pontos naquela pessoa, ou melhor, naquela empresa, onde você mostre para ela que ela tem pontos positivos e que por aquilo você está interessado. Como responder perguntas difíceis na entrevista de emprego? Pergunta número 6 aqui para você, que na maioria das vezes vai acontecer, é para você responder perguntas técnicas. Um exemplo: se você trabalha numa empresa e você vai ter que responder, por exemplo, perguntas relacionadas a alguma coisa técnica da área, esteja preparado para isso. Eu vou para uma entrevista de história e contabilidade e aí eu preciso responder perguntas relacionadas ao departamento pessoal. E aí você pode, né, tem que estar preparado para isso. Quando eu fui para entrevista, por exemplo, na área de RH da primeira empresa que eu fui, que trabalhei, né, eu cheguei lá, cara, e o cara me perguntou: cara, Paulo, tô vendo aqui que você fez o curso de departamento pessoal. Você, Paulo, sabe fazer cálculo de hora extra? Sabe fazer cálculo de 13º? Eu sei sim. Se ele me perguntasse coisas relacionadas àquele tipo de situação, eu deveria saber. Pergunta técnica relacionada à área. Então é importante que vocês também saibam, tá bom? E por último, para finalizar, mais ou menos importantes, como se preparar para perguntas difíceis na entrevista de emprego? Dica número 7 para você: esteja preparado para perguntas relacionadas a mudanças de carreira. É muito comum os entrevistadores querer saber o porquê você mudou de carreira, por que você mudou de empresa, por que você mudou de ramo, me fala por que você saiu da sua empresa, me fala por que você não trabalha mais nessa área, mas que quer trabalhar nessa área aqui. Então eles vão te perguntar esse tipo de situação e você precisa falar com clareza, tá? Então esteja preparado para isso também. Então já vai se preparando antes para esses tipos de perguntas que eu falei e não esquece, assiste aquele vídeo lá, 17 perguntas e respostas na entrevista de emprego, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais, tá bom? Tô aqui torcendo por você. Assim que você for lá na sua entrevista, volta aqui depois para me falar como foi o teu resultado. Vou gostar de saber. Tamo junto, aquele abraço, até a próxima.